E aí pessoal, tudo bem com vocês? Dois dos maiores vencedores da história da Fórmula 1, que surgiram como prodígios, impressionando o mundo do automobilismo com ótimos resultados ainda garotos, e hoje são considerados dois dos melhores pilotos que passaram pela Fórmula 1 nas últimas 2 décadas, junto com Lewis Hamilton e Michael Schumacher. Fernando Alonso e Sebastian Vettel, quem foi melhor? O espanhol Fernando Alonso estreia na Fórmula 1 na temporada de 2001, correndo pela italiana Minardi. Após ter trabalhado como piloto de testes da pequena escuderia italiana em 99 e 2000, em 2001 ele estreia como piloto titular. Na sua primeira temporada, o espanhol não consegue fazer muita coisa na pista. A Minardi tinha de longe o pior carro do grid em 2001 e o melhor resultado do Alonso foi um 10º lugar no Grande Prêmio da Alemanha. Mas nessa temporada já chama a atenção a regularidade do Fernando Alonso na pista. Ele corre todas as provas da temporada, todas as 17 provas, conseguindo terminar 9 delas. Muito mais do que pilotos mais consagrados que estavam correndo por equipes melhores ainda naquela temporada. Em 2002 o Alonso sai da Minardi e ele não corre o campeonato mundial, pois a partir dali ele passaria a fazer parte da equipe Renault, como piloto de testes. A Renault, que estava levando novamente uma equipe de fábrica para dentro da Fórmula 1, estava adquirindo o espólio da Benetton ali naquele momento, que a Renault fornecia os motores para a Benetton até então, e já vinha montando um projeto para voltar a buscar vitórias na Fórmula 1, com o Flavio Briatore no comando da equipe. E após o Alonso ficar fora do Mundial de 2002, ele retorna em 2003, correndo como piloto titular da Renault, no lugar do inglês Jenson Button, que tinha saído da equipe, passa a fazer parte da dupla de pilotos titular junto com o italiano Jarno Trulli, que já na estreia da sua temporada em 2003, correndo pela Renault, o Alonso marca os seus primeiros pontos da carreira, com um 7º lugar na Austrália. E já na sua segunda corrida pela Renault, na corrida seguinte, no Grande Prêmio da Malásia, o Alonso faz a sua primeira pole position da carreira, tornando-se o piloto mais jovem a fazer uma pole position até então na história da Fórmula 1, com 21 anos e 236 dias. E se não bastasse só a pole, ele faz também o primeiro pódio da sua carreira nesse Grande Prêmio da Malásia. Ele termina a corrida na 3ª posição e leva seu primeiro troféu para casa, repetindo esse 3º lugar e mais um pódio na prova seguinte, no Grande Prêmio do Brasil, onde ele sofre um grave acidente no final da prova, uma batida muito forte, e ele nem participa do pódio, ele vai direto para o hospital para ser atendido. Mas não teve grandes complicações, foi só o susto mesmo. Logo na sequência, na 5ª prova da temporada, no Grande Prêmio da Espanha, correndo em casa, o Alonso faz o seu 3º pódio, dessa vez chegando na 2ª posição, para a festa dos espanhóis naquele domingo. E na 13ª etapa dessa temporada, no Grande Prêmio da Hungria, o Alonso faz a sua segunda pole position da carreira, e a segunda dele naquela temporada, e conquista a sua primeira vitória na Fórmula 1, tornando-se o piloto mais jovem a ter vencido na Fórmula 1 até aquele momento, com 22 anos e 26 dias. O Alonso termina a temporada de 2003, que seria a sua segunda temporada da carreira, com uma vitória, 2 pole positions e 4 pódios. Fica na 6ª posição no Mundial de Pilotos, em uma das temporadas mais disputadas dos últimos 20 anos da Fórmula 1, com um desempenho muito melhor do que o seu companheiro de equipe, o Jarno Trulli, que fez apenas um pódio no decorrer da temporada. E já mostra ali para o Flavio Briatore e para a Renault que era para ele que a equipe teria que trabalhar a partir dali se realmente quisesse levar os bons resultados para casa. E é o que passa a acontecer em 2004, onde o Alonso não chega a vencer nenhuma prova, mas faz mais 4 pódios, termina quase todas as provas dentro da zona de pontuação e termina o Mundial de Pilotos na 4ª posição na tabela. Era notável a subida de desempenho que o Alonso vinha tendo nesse início da carreira dele, e se não acontecesse nenhum imprevisto, já dava mostras de que o título estava a caminho. O alemão Sebastian Vettel estreia na Fórmula 1 no ano de 2007, correndo pela BMW Sauber, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, substituindo o polonês Robert Kubica, que tinha sofrido um grave acidente na prova anterior, no Grande Prêmio do Canadá, e não pôde correr o Grande Prêmio dos Estados Unidos. O Vettel era o piloto de testes da Sauber ali naquele momento. Tinha sido a própria BMW que tinha levado o Vettel para a Fórmula 1, onde ele já tinha testado anteriormente,
até pela Williams mesmo, quando a Williams utilizava os motores BMW. E já nessa estreia do Vettel no Grande Prêmio dos Estados Unidos, o Vettel marca o seu primeiro ponto da carreira, chegando na 8ª posição no final da prova. O Vettel corre apenas essa prova pela BMW nessa temporada, pois o Kubica já voltaria a pilotar o carro na prova seguinte, mas às vésperas do Grande Prêmio da Hungria de 2007, o Vettel consegue um contrato com a Toro Rosso para ser piloto titular e correr o restante da temporada 2007. A Toro Rosso tinha demitido o Scott Speed e levou o Vettel para ocupar o lugar dele na equipe. O Vettel corre o restante da temporada pela Toro Rosso, conseguindo o melhor resultado, um 4º lugar, na penúltima prova da temporada, no Grande Prêmio da China, e a renovação do seu contrato para seguir na equipe no ano de 2008. Em 2008, o Vettel começa a temporada com muitos abandonos. Nas 4 primeiras provas da temporada ele não termina nenhuma delas, mas a partir dali passa a fazer um campeonato bem regular, fazendo boas performances e surpreendendo com o carro que tinha na mão, que era bem mais fraco do que os carros que geralmente estavam na zona de pontuação e nas primeiras posições. E aí chegamos no Grande Prêmio da Itália de 2008, em Monza, onde no final de semana, embaixo de muita chuva, o Vettel faz a sua primeira pole position da carreira, surpreendendo todo mundo com a performance que ele fez, com o carro fraco da Toro Rosso, embaixo de muita chuva no circuito de Monza. Torna-se o piloto mais jovem a fazer uma pole position na Fórmula 1 até aquele momento, com 21 anos, 3 meses e 9 dias, e no domingo faz uma corrida espetacular, embaixo de muita água, conquistando a sua primeira vitória na Fórmula 1. Tornando-se o piloto mais jovem a vencer uma prova na categoria até aquele momento, com 21 anos, 3 meses e 10 dias. O Vettel termina a temporada de 2008 numa ótima 8ª posição no Mundial de Pilotos, à frente dos 2 pilotos da Red Bull, que era a equipe principal, era dona da Toro Rosso. Toro Rosso era um time B, e essa performance do Vettel daria a ele um lugar na Red Bull para a temporada 2009. E em 2009, com uma grande mudança no regulamento ali naquele momento, a Red Bull passaria a ter um dos melhores carros da Fórmula 1 naquele momento. E só não leva o primeiro título mundial naquele ano, porque apareceu o milagre da Brown GP, uma equipe estreante que domina praticamente a primeira metade da temporada, com o Jason Button, e quando o Vettel e a Red Bull passam a ser superiores, já tinha ficado difícil alcançar a pontuação que o Button e a Brown GP já tinham feito até aquele momento. Mas mesmo sem o título já seria um ano espetacular. O Vettel vence 4 provas, faz 8 pódios, 4 pole positions, terminando a temporada como vice-campeão, 11 pontos atrás do Jason Button com a Brown GP. Voltando para o Fernando Alonso, nós chegamos na temporada de 2005. Essa também era uma temporada em que havia entrado um novo regulamento com grandes mudanças para aquele ano. E essas mudanças de regulamento visavam quebrar a hegemonia da Ferrari e do Schumacher, que já tinham levado 5 títulos seguidos ali naquela primeira metade de década. E se a Renault já vinha numa crescente de 2002, 2003 até 2005, com essa mudança de regulamento eles dão um salto enorme em qualidade de equipamento, e chegava a hora do espanhol atingir o seu ponto mais alto da carreira. Com 7 vitórias, 15 pódios e 6 pole positions na temporada 2005, o Fernando Alonso fatura seu primeiro título mundial de Fórmula 1, tornando-se o piloto mais jovem a ganhar um título mundial, desde o Emerson Fittipaldi em 1972. E seguindo essa crescente do Alonso e da Renault, já emenda um bicampeonato no ano de 2006, fazendo mais 7 vitórias, 14 pódios e 6 pole positions. E já bicampeão, anuncia sua saída da equipe Renault e a ida para a equipe McLaren no ano de 2007, onde faria parte de um projeto de renovação da equipe inglesa, que entrava forte na temporada como uma das favoritas a ganhar o campeonato, tendo o jovem Lewis Hamilton, uma grande promessa até então, em um carro da equipe, e o atual bicampeão Fernando Alonso no outro carro. E ali no início da temporada 2007, o favoritismo era total para o Alonso levar o título dessa temporada. Pois mesmo sabendo que a Ferrari vinha forte para essa temporada, com o Kimi Raikkonen e o Felipe Massa pilotando os carros, naquele momento o Alonso era considerado o melhor piloto da Fórmula 1. Ele era o atual bicampeão, ele era o cara que tinha batido a hegemonia do Schumacher, o que demorou muito para acontecer, então foi um feito enorme, e estava com o melhor equipamento em mãos ali também, com o novato Lewis Hamilton como companheiro de equipe, que era uma grande promessa, mas ia ter que trabalhar muito ainda para chegar ao ponto de disputar com o Fernando Alonso esse campeonato. E aí começam os anos conturbados da carreira do Fernando Alonso. Em 2007, pela McLaren, foi uma temporada no mínimo estranha, para se dizer. Muitos desentendimentos entre o Alonso e o Hamilton, chegando a lembrar um pouco a era Senna-Prost dentro da McLaren. Um tentando prejudicar o outro em detalhes,
Houve um desentendimento grande do Alonso com a própria equipe, que parecia favorecer o Hamilton na maioria das vezes. A McLaren é pega em um esquema de espionagem no desenvolvimento dos carros, é excluída do Mundial de Construtores, e após um final de temporada com 4 vitórias, 12 pódios e 2 pole positions, e o terceiro lugar no Mundial de Pilotos, ficando atrás do próprio Lewis Hamilton, companheiro de equipe, o Alonso abandona a McLaren e retorna para a Renault. Uma atitude questionável, mas compreensível também, porque mesmo ele sabendo que abriria a mão do melhor equipamento naquele momento, ele estaria saindo de um ambiente conturbado e retornando para sua casa, onde ele tinha sido feliz até então, dentro da Fórmula 1. E a temporada de 2008, em que parecia ser a temporada que o Alonso faria numa tocada mais tranquila, sem muita ambição, e buscando organizar sua carreira para o futuro, surge uma vitória inesperada no GP de Singapura. E junto com essa vitória inesperada, um dos episódios mais tristes da carreira do Alonso em sua passagem pela Fórmula 1, que foi o acidente proposital do Nelsinho Piquet, companheiro de equipe do Alonso na Renault, para favorecer o Alonso a buscar essa vitória no GP de Singapura. Esquema arquitetado pelo Flávio Briatore, o chefe de equipe, e pelo Pat Symonds, o engenheiro-chefe, que tempos depois foram afastados da categoria. Muito se diz que o Alonso não teve nada a ver com isso, tanto que foi inocentado no julgamento, mas ficou a marca na carreira dele. Esse incidente sempre vai ser lembrado, e é uma atitude totalmente desnecessária na carreira de um piloto vencedor, um piloto campeão. É desnecessário esse tipo de atitude para um piloto do nível do Alonso buscar vitórias. O Alonso venceria mais uma prova ainda em 2008, no Grande Prêmio do Japão, terminando a temporada com 2 vitórias e 3 pódios, na 5ª posição no Mundial de Pilotos, fazendo mais uma temporada pela Renault em 2009, com um 3º lugar como melhor resultado, e o 9º lugar no Mundial de Pilotos. Essa era a pior temporada do Alonso na Fórmula 1 desde a Minardi, e no final da temporada seria anunciado o que muitos diriam ser a última cartada do Alonso dentro da Fórmula 1, a saída da Renault e a ida para a Ferrari para correr a partir da temporada 2010. O Sebastian Vettel, que tinha feito uma ótima temporada no ano de 2009, mas que tinha ficado no quase por causa da Brown GP, para a temporada 2010 teria um obstáculo a menos. A Brown GP deixaria de existir, sendo comprada pela Mercedes. Mas ele encontraria nessa temporada um companheiro de equipe que tinha melhorado muito em relação às temporadas anteriores, o australiano Mark Webber, e o espanhol Fernando Alonso, agora correndo com uma Ferrari, que parecia ter se entendido bem a partir da temporada 2010 com o novo regulamento, o que não tinha acontecido em 2009, e apresentava ter um carro bom para essa temporada que conseguiria brigar pelo título. O Vettel e o Alonso começam a temporada muito bem, dividindo os bons resultados do início da temporada, mas pela metade da temporada o Mark Webber melhora muito e ele passa o Vettel na tabela do campeonato, dando a impressão de que nas últimas provas do campeonato o título seria decidido entre o Webber e o Alonso. Porém, no final da temporada, o Vettel volta a conquistar vitórias, faz uma boa sequência de vitórias e encosta na briga pelo título, sendo que na última prova da temporada, no Grande Prêmio de Abu Dhabi, o Alonso liderava o campeonato, com o Mark Webber na 2ª posição, o Sebastian Vettel em 3º e o Lewis Hamilton na 4ª, todos com chance de levar o título. O Alonso era o que tinha mais chances, tanto que o Vettel faz a pole, mas a Ferrari comemora muito a 3ª posição do Alonso no grid de largada, que mesmo o Vettel vencendo a corrida, a 3ª posição para o Alonso chegava. O próprio Mark Webber tinha mais chances de conseguir o título do que o Vettel, e para o Vettel e principalmente para o Lewis Hamilton, só um resultado absurdo, uma combinação de resultado absurda, daria o título para um dos dois. E aí o absurdo acontece. O Alonso e a Ferrari erram na estratégia, eles fazem a parada para troca de pneus bem cedo, voltando no meio do grid, deixando o Fernando Alonso preso atrás do Vitaly Petrov, piloto da Renault. E o Alonso fica o resto da corrida atrás do Petrov, sem conseguir fazer ultrapassagem. Como o ritmo do Petrov era lento, os pilotos que estavam na frente dele iam fazendo as suas paradas e iam retornando na frente do Petrov. E, consequentemente, do Fernando Alonso. E do próprio Mark Webber, que estava atrás do Alonso. O Alonso acaba terminando a prova na 7ª posição, com o Mark Webber na 8ª, logo atrás do Alonso, os dois presos atrás do Petrov. O Sebastian Vettel cruza a linha de chegada em primeiro, vence a prova. Pela primeira vez em todo o campeonato, ele lidera a tabela do Mundial. E para ser campeão mundial, é somente nesse ponto do campeonato que interessa estar liderando a tabela. Sebastian Vettel, campeão mundial de Fórmula 1 da temporada 2010. E o mais jovem campeão da história até então, com 23 anos. 2011, o Sebastian Vettel segue crescendo,
faz um campeonato espetacular, vence 11 das 19 provas e ele só não fica no pódio em 2 das 19 provas. Faz 15 pole positions e torna-se bicampeão mundial. Em 2012, o Vettel e o Alonso fazem um embate épico pelo título mundial daquele ano, sendo que o Fernando Alonso chega a liderar a tabela por boa parte do campeonato e mais uma vez o alemão cresce no final da temporada, passa o Alonso nas últimas provas do campeonato e conquista o tricampeonato mundial em cima do Fernando Alonso na última prova da temporada, no Grande Prêmio do Brasil, após se recuperar de um acidente na largada que coloca ele na última posição, faz uma corrida espetacular, ultrapassando todo mundo na pista e cruza a linha de chegada no final da prova na 6ª posição. Com o Fernando Alonso chegando em segundo, essa 6ª posição do Vettel era suficiente para dar o campeonato mundial para ele. Em 2013, o Sebastian Vettel faz a melhor temporada da sua carreira. Ele conquista 13 vitórias em 19 provas. O Alonso, que ficou com o vice-campeonato nessa temporada, foi o segundo piloto que mais venceu, vencendo 2 provas, sendo uma delas o Grande Prêmio da Espanha, que viria a ser a última vitória do Fernando Alonso na Fórmula 1 até os dias de hoje. Chega o ano de 2014, mais uma grande mudança no regulamento, a Red Bull perde desempenho, a Mercedes passa a dominar os campeonatos a partir dali. O Vettel não vence nenhuma prova na temporada de 2014, muito menos o Alonso, porque a Ferrari estava muito mal, não tinha conseguido acertar o carro nessa mudança de regulamento. O Alonso anuncia a saída da Ferrari e a volta dele para a McLaren, e o Vettel anuncia o fim da sua parceria vitoriosa com a Red Bull e a sua ida para a Ferrari, para ocupar a vaga do Fernando Alonso, que tinha saído. Em 2015 a Ferrari começa a melhorar e o Vettel volta a conquistar vitórias, não chega a brigar pelo campeonato, fica em terceiro na classificação geral, mas vence 3 provas e faz vários pódios no decorrer da temporada. E o Alonso vive um calvário na McLaren, que estava adotando naquela temporada o motor híbrido da Honda e estava terrível, parecia um equipamento em pré-desenvolvimento. Não era um equipamento pronto para estar disputando o Mundial. Não tinha jeito de andar. E mesmo assim o Fernando Alonso ainda consegue fazer um 5º lugar no Grande Prêmio da Hungria nessa temporada. Mas fica na 17ª posição no Mundial de Pilotos. Em 2016 o Vettel não vence nenhuma prova novamente, como tinha acontecido em 2014. Fez uma temporada pior que 2015, com apenas 7 pódios. E o Alonso deu uma melhorada ali junto com a McLaren, terminando o campeonato em 7º na classificação geral. Em 2017 o Vettel volta a fazer uma temporada boa. A Ferrari tinha um bom carro naquele ano, briga diretamente pelo título com o inglês Lewis Hamilton da Mercedes, chega a ficar boa parte do campeonato na frente do Hamilton na classificação geral, mas começam a surgir ali alguns erros e falhas do Vettel que não era comum até então. E estas falhas acabam comprometendo o campeonato mundial daquele ano, onde o título acaba ficando com o Lewis Hamilton no final. E o mesmo acontece em 2018, em um campeonato muito parecido com 2017, onde em certo momento se imaginava que o título iria para o Sebastian Vettel, mas alguns erros bizarros do alemão acabam surgindo e tirando pontos do alemão que comprometeriam o campeonato novamente. Enquanto isso, o Fernando Alonso fazia mais uma temporada muito ruim em 2017, terminando em 15º com a sua McLaren no Mundial de Pilotos, e já aparentava meio que um desinteresse do espanhol pela categoria, considerando que ele já vinha de alguns anos sem muitas ambições, sem muito o que fazer ali, e não se esperava uma previsão de melhora em curto prazo. Era visível que ele começava a voltar a sua atenção para fora da Fórmula 1, onde ele viria a correr as 500 milhas de Indianápolis em 2017 e já buscava uma forma de correr também as 24 horas de Le Mans, deixando claro o seu sonho de conquistar a tríplice coroa do automobilismo mundial. E em 2018, Fernando Alonso faz a sua temporada de despedida da Fórmula 1 em mais um ano bem ruim da McLaren, terminando na 11ª posição no Campeonato Mundial. Em 2019, o Sebastian Vettel piora o seu desempenho em relação aos anos anteriores, com um carro da Ferrari que era muito veloz, mas muito irregular, e muito se fala que só era veloz porque o motor estava fora das especificações do regulamento. Tem um desempenho abaixo do seu companheiro de equipe, o Charles Leclerc, que ainda era um novato na categoria. E a temporada 2020, a temporada atual, tem sido uma tristeza ver o Vettel correr. O carro horroroso da Ferrari, uma relação fria entre a equipe e o Vettel errando demais, passou de tetracampeão mundial para chacota nas redes sociais. Hoje ocupa a 14ª posição no Mundial de Pilotos, faltando apenas 4 provas para terminar a temporada. E se em 2019 e 2020 nós não vimos o Alonso na Fórmula 1 e o que vimos do Vettel foi um horror, pelo menos tivemos 2 notícias sobre os 2 pilotos que podem fazer as coisas mudar para 2021. Foi anunciada a volta do Fernando Alonso para a categoria, para a temporada 2021, correndo novamente pela Renault, e anunciada a saída do Vettel da Ferrari
e a ida para Aston Martin, que hoje é a Racing Point, o ano que vem vai passar a se chamar Aston Martin, e é por lá que o Vettel vai correr. Se as coisas vão melhorar, não sabemos. Mas quando as coisas não estão acontecendo, ou estão complicadas, uma mudança vem a calhar. Depois a gente vê o que acontece. Em números gerais, dentro da Fórmula 1, nós temos temporadas disputadas. O Fernando Alonso disputou um total de 16 temporadas na Fórmula 1. O Sebastian Vettel disputou 14 temporadas na Fórmula 1. Lembrando que não são números definitivos, os dois vão correr a partir do ano que vem novamente. Grandes prêmios disputados na Fórmula 1. O Fernando Alonso tem 312 grandes prêmios disputados, é o terceiro piloto que mais disputou GPs na Fórmula 1. E se correr a temporada completa no próximo ano, ele passa o Rubens Barrichello, fica somente atrás do Kimi Raikkonen em número de GPs disputados. E o Sebastian Vettel tem 253 GPs disputados até o momento. Pole positions. O Fernando Alonso tem 22 poles e o Sebastian Vettel tem 57 pole positions. O Vettel é o quarto piloto com maior número de pole positions na história da Fórmula 1. Pódios conquistados. O Fernando Alonso tem 97 pódios, e o Sebastian Vettel tem 120 pódios. Voltas mais rápidas. 23 voltas mais rápidas para o Fernando Alonso, 38 voltas mais rápidas para o Sebastian Vettel. Voltas liderando a corrida. 1.767 voltas para o Fernando Alonso, 3.495 voltas para o Sebastian Vettel. Vitórias na Fórmula 1. O Fernando Alonso tem 32 vitórias conquistadas na Fórmula 1. Ele é o sexto piloto que mais venceu provas na história da categoria. E o Sebastian Vettel tem 53 vitórias. Ele é o terceiro piloto que mais venceu provas. Fica somente atrás do Lewis Hamilton e do Michael Schumacher, sendo que o Alonso venceu 10,2% das provas que disputou na Fórmula 1 e o Vettel venceu 20,9% das provas que disputou. O Fernando Alonso tem 2 títulos mundiais e 3 vice-campeonatos, e o Sebastian Vettel tem 4 títulos mundiais e 3 vice-campeonatos. E aí vem aquela pergunta: quem foi o melhor? Os dois tiveram um início de carreira espetacular na Fórmula 1 e muito parecido. Já lá no início era muito claro que tornariam-se campeões. Os dois cresceram e chegaram ao auge, mais ou menos dentro do mesmo período. O Alonso conquista sua primeira vitória na sua segunda temporada na Fórmula 1, exatamente como o Sebastian Vettel. O Alonso conquista seu primeiro título mundial na sua quarta temporada na Fórmula 1, também exatamente igual ao Sebastian Vettel. Os dois conquistam o bicampeonato na quinta temporada e a partir da sexta temporada a carreira dos dois se distancia um pouco, porque a partir dali o Vettel segue participando de um projeto vencedor e o Alonso muda de equipe para tentar buscar mais e acaba entrando em um ambiente que não era favorável para ele na McLaren em 2007, tendo que dar um passo atrás na carreira para reorganizar as coisas, e esse passo atrás acaba dando uma bagunçada ainda maior, principalmente pelo escândalo de Singapura. Depois vai para a Ferrari com o intuito de voltar a ganhar títulos e por muito pouco não ganha, mas mesmo tendo boas performances dentro da Ferrari, ele sempre foi bastante criticado, pois era muito claro que a Ferrari trabalhava pro Fernando Alonso ganhar as provas e buscar os resultados, fazia jogo de equipe, deixando o Felipe Massa para trás na disputa das corridas, enquanto a principal rival ali naquele momento, a Red Bull, onde corria o Sebastian Vettel, deixava a disputa em aberto entre os seus pilotos e foi muito elogiada por ganhar os títulos, deixando a disputa sempre em aberto. E depois da Ferrari, o Fernando volta para a McLaren às cegas. Era uma aposta em um projeto totalmente novo que viria a ser um fracasso, mas o Alonso faz um trabalho muito sério ali na McLaren e, considerando que ele tinha na mão para apresentar resultado, ele faz um trabalho muito bom. Mesmo quando tinha o pior carro do grid, ele ainda conseguia, em algumas situações, colocar o carro dentro da zona de pontuação. Era muito visível que o Alonso andava mais do que o carro. E é aí que destoa bastante do Vettel, que cresceu de uma forma muito boa, começou a ganhar os títulos enquanto teve o melhor equipamento na mão nos campeonatos, e a partir do momento que o Vettel deixa de ter o melhor equipamento na mão, começa a cair a qualidade do trabalho do Vettel. Em 2014, quando começa a hegemonia da Mercedes e a Red Bull deixa de ser a equipe principal da categoria ali naquele momento, o Vettel já fica atrás do seu companheiro de equipe, que era o Daniel Ricciardo, que tinha chegado na Red Bull ali naquele ano e era um novato ainda na Fórmula 1. Depois vai para a Ferrari, onde ele consegue ter em algumas temporadas um carro que chegaria mais perto da Mercedes, mas que precisaria do Vettel, de uma certa superação do Vettel, para conseguir buscar um título mundial. E aí, ao invés dele se superar, ele acaba meio que se atrapalhando. E estes atrapalhos do Vettel comprometem qualquer possibilidade de título que viria a aparecer ali naqueles anos. De 2017 para cá, ele vem decaindo temporada após temporada, e tomara que essa temporada de 2020 seja o fundo do poço, que não desça mais do que isso, e que essa mudança de ares, saindo da Ferrari e indo para Aston Martin, seja uma virada na carreira do Vettel para ele voltar a fazer boas performances e bons resultados dentro da Fórmula 1.
Na minha opinião, considerando que os dois tiveram um início de carreira muito parecido, um crescimento muito rápido dentro da categoria, chegaram ao auge dentro do mesmo período, sendo que o auge do Vettel foi mais duradouro devido às circunstâncias da carreira dele, que foram mais favoráveis que as circunstâncias do rumo da carreira do Fernando Alonso, após o seu bicampeonato. E que na descida da curva da carreira dos dois, após o auge, eu vi um Alonso mais focado, trabalhando duro para fazer andar aquele carro horrível da McLaren, e em algumas vezes colocar aquele carro dentro da zona de pontuação ainda. Eu considero que o Alonso é um piloto mais completo e mais regular que o Sebastian Vettel. E apesar de eu achar o Vettel mais rápido que o Alonso, considerando o auge dos dois, eu fico com o Fernando Alonso. Com um asterisco nas temporadas de 2007 e 2008, por algumas atitudes dele e pelo escândalo de Singapura, eu considero que o Alonso teve uma média de performance melhor do que o Sebastian Vettel no decorrer das duas carreiras dentro da Fórmula 1 até os dias de hoje. E vocês? O que vocês acham? Quem foi melhor? Considerando que são duas carreiras ainda em andamento e que terão um capítulo especial na próxima temporada, com mudança de ares e novidades, em quem vocês apostam para a próxima temporada? Escrevam aí nos comentários, deixem as opiniões de vocês, descrevam mais detalhes da carreira dos dois dentro da Fórmula 1, com mais fatos e mais acontecimentos que aconteceram e que eu não trouxe aqui no vídeo, e assim vamos ampliando o conteúdo dessa discussão para ver se conseguimos definir quem foi melhor. Se curtiram o vídeo, deixa o like aí embaixo, compartilhem o vídeo. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que entrarem no ar e a gente vai se falando na sequência. Um abraço para todo mundo, até mais! Vou prosseguir.